minhas irmãs, vamos cantar nesta manhã, pois renasceu mais uma vez a criação das mãos de Deus. Irmãos, minhas irmãs. Olá, meus amados irmãos, minhas irmãs. Meu nome é Aderaldo Pereira, sou ministro da Palavra e da Eucaristia, da comunidade de Santo Antônio de Pádua. Faço parte da área missionária Cidade de Deus, setor Dom Luís da Arquidiocese de Manaus. Hoje, dia 24 de julho, quarta-feira, a igreja celebra a 16ª Semana do Tempo Comum. E o evangelho de hoje, que nós vamos aprender um pouquinho mais, que nós vamos dedicar o nosso tempo para nos alimentar da palavra do Senhor, é do evangelista Mateus, capítulo 13, versículo do 1 ao 9. É o bom semeador. Vamos rezar, dedico esse momento aos nossos irmãos que estão necessitando e a nós também, necessitados desse alimento espiritual em todas as áreas, na área das enfermidades, da saúde, na nossa área financeira, familiar, onde o Senhor possa entrar nessa área nossa que tanto Ele está nos ajudando e nós possamos ser vitoriosos em cima dessas dificuldades. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Mateus, capítulo 13, versículo do 1 ao 9. Versículo 1. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso, Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outra parte caiu em solo pedregoso, onde não havia muita terra, e nasceu logo. Porque a terra era pouco profunda, logo, porém, que o sol nasceu, queimou-se por falta de raiz. Outras sementes caíram entre os espinhos. Os espinhos cresceram e as sufocaram. Outras, enfim, caíram em terra boa, deram frutos 100 por 1, 60 por 1 e 30 por 1. Quem tem ouvido, que ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos, essa parábola que o Senhor contou na época, foi uma parábola falando de lavoura, né? Para as pessoas que eram mais agricultor na época entender melhor, mesmo assim não conseguiram entender muita coisa. E Jesus estava falando do reino, da construção do reino e das pessoas que estavam ali, aquela multidão, para ouvir o que saía da boca dele. O semeador saiu a semear. Jesus, naquele momento, era um semeador. E aí, semear o quê? As palavras. Semear a boa nova. Semear ensinamentos. Semear muitas coisas maravilhosas que às vezes a gente precisa ouvir. Isto é quem está ali semeando. Agora, cabe àquele povo que está assistindo e ouvindo, ouvir. Aí entra a história que ele está contando. Veja,
Depois que ele falou a parábola, os discípulos ficaram confusos e perguntaram, da sequência da leitura: mestre, por que o senhor fala em parábolas? A gente não consegue entender. Aí Jesus falou, porque tinha muita gente ali que não cabia ouvir, mas depois ele saiu explicando. No versículo 19 ele explica, que não está nesse texto, mas para que a gente consiga entender melhor sobre a parábola, eu vou explicar aqui. Versículo 19 diz assim, Jesus explicando a parábola: quando o homem ouve a palavra do reino e não entende, o maligno vem e arranca, o maligno vem e arranca o que foi semeado no seu coração, ou seja, o que ele pouco entendeu, o maligno foi lá e arrancou, tira de vez, aí pronto, é que a pessoa não vai seguir Jesus. Este é aquele que recebeu a semente à beira do caminho. São pessoas que não dão muito ouvido à palavra do Senhor, aí vem alguém, a gente fala maligno aqui porque a pessoa que não ajuda, a pessoa que não ajuda a pessoa a caminhar no caminho certo, não é coisa do bem. Pessoas que estão praticamente usadas pelo maligno. E às vezes uma pessoa da própria família interrompe a gente caminhar no caminho do Senhor Jesus, ouvir se aprofundar cada vez mais. O solo pedregoso em que ela caiu é aquela que acolhe com alegria, isso é outra pessoa, a palavra ouvida, mas não tem raiz e é inconstante. Sobrevindo uma tribulação ou uma perseguição por causa da palavra, logo encontra uma ocasião de queda. E como tem, né, meus amados? Como tem? Quantas vezes a gente ouve, poxa, mas aquela palavra me tocou o coração. Poxa vida, como Deus é maravilhoso. Mas aí fica por ali mesmo, não procuramos nos aprofundar cada vez mais. Aí vem problema daqui, um probleminha dali. Bastou alguém falar alguma coisa que nós não gostamos e logo a gente se afasta. O terreno que recebeu a semente entre os espinhos representa aquele que ouviu bem a palavra, mas nele os cuidados do mundo e a sedução das riquezas a sufocam e a tornaram infrutuosa. É muito comum muitas pessoas procurarem Jesus, procurarem o Papai do Céu quando estão desempregados, quando estão em busca de alguma coisa. Isso é muito comum, a pessoa sempre recorre a Deus. E de repente Deus abençoa, consegue às vezes um bom emprego, consegue um bom trabalho. Aquele trabalho vai começando a tirar as pessoas da direção de Jesus, da direção de Deus. Aí entra a ganância pela riqueza, aí entra um monte de coisa no meio e acaba sufocando essa pessoa e a pessoa vai deixando de seguir Jesus. Antes estava precisando, agora tem o teu emprego, conseguiu essas coisas, mas agora não tem tempo mais para Jesus, não tem tempo para Deus. Então, o terreno que recebeu a semente entre os espinhos representa aquele que ouviu bem a palavra, mas nele os cuidados do mundo e a sedução da riqueza a sufocam e a tornam infrutuosa, ou seja, não vai fazer nada pelo reino de Deus. E a terra boa, semeada, é aquele que ouve a palavra e a compreende e produz frutos, 100 por 1, 60 por 1 e 30 por 1. E quem é que compreende? As pessoas que buscam a compreender, as pessoas que buscam a aceitar, olhar para dentro de si e falar, realmente eu preciso mudar, eu preciso me organizar. Do jeito que eu estou, do jeito que a minha vida vai, não está condizendo com os ensinamentos do Senhor Jesus. Então, eu preciso mudar. Quando nós reconhecemos isso, meus amados irmãos, quando nós acolhemos a palavra do Senhor e deixamos penetrar no nosso coração, aí sim nós estamos começando a entender. E aí nós podemos e possamos sim trabalhar pelo reino de Deus, porque aí nosso coração vai estar cada vez mais preparado. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que o Papai do Céu nos abençoe, que nós tenhamos uma semana abençoada, que nós possamos a cada dia nos dedicar mais nos ensinamentos do nosso Senhor Jesus e o Papai do Céu esteja sempre conosco no nosso coração com o seu Espírito Santo, ou seja, a Santíssima Trindade
nos guardando todos os dias da nossa vida. Amém. Ó Jesus,